Irmãos, quantos estão com o coração aberto aí para receber Bíblia, palavra? Amém? Aleluia. Pastor Jânio, deixa Deus te usar, pastor. Amém? Com liberdade. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos voltar no assunto relacionado ao tema, mas hoje eu não vou ler Isaías 52:7, mas vou ler Romanos 10:15, porque é o mesmo texto, é um texto que Paulo repetiu, não é? Então, só para variar um pouquinho aqui, mas o contexto é o mesmo, o assunto é o mesmo. Então, Romanos capítulo 10, versículo de número 15, está escrito, glória a Deus. Vamos começar do 13 e vamos até o 15. Romanos 10, do 13 em diante. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Você pode dizer um bonito amém ou não? Amém. Então pode se assentar, por gentileza. Meus irmãos, antes de entrar aqui na palavra, essa igreja ela tem uma característica, ela para ouvir, né, pastor? Isso é muito bom, parar para ouvir a palavra do Senhor. E eu quero já de antemão agradecer a Deus pelo privilégio de desde ontem estar aqui com vocês, desde que o pastor Gelson e o Misael me buscaram lá em Curitiba, encontraram o pastor João Carlos e chegar aqui, ser abraçado pelo pastor Cláudio Caetano, pastora Gisela, pelo pastor Edivaldo, pastor Gilson. Um dia eu quero ter um terno igual aquele do Gilson, é muito bonito, né? Brincadeira. O Beto, a irmã Ruth, os irmãos que sempre nos acolheram e os pastores obreiros aqui desta igreja, muito bom estar com vocês aqui. E rever alguns missionários aí, né, do Paraguai. O irmão Lenoir, nós tivemos há pouco tempo lá, né, com a sua família. Deus abençoe mesmo. Deus abençoe pastor Ananias, pastor Nilson, os demais. E eu fiquei muito feliz de poder reencontrar aqui o Elias Rebelo. Estava falando com o pastor Cláudio, o pai do pastor do Elias, saudoso pastor, professor Gilberto Gil Rebelo. Ele fez o meu casamento no dia 17 de outubro de 1981, há 41 anos atrás. O pai dele fez o meu casamento. Todos os anos ele ia pregar nos congressos da nossa igreja lá na cidade de Ipanema. Ele viajava 800 quilômetros de Fusca, e ia lá pregar para nós. Terminava o culto, pegava o Fusca e viajava para Pindamonhangaba, porque ele tinha que dar aula lá no IBAD. E a gente carrega uma lembrança, o Elias, pequenininho, a família toda, muito amiga. E foi muito bom, pastor, poder reencontrá-los aqui. Muito bom. Meus amados, eu saio, o pastor David vai me levar no aeroporto de Navegantes, às 2h45, o meu voo é ali por 5 horas da manhã e vou para o Rio de Janeiro, para Vitória, e meu carro está lá, depois mais 4 horas e meia até... Ora aí, Beto. Eu mais o Beto e a irmã Ruth, nós passamos uma noite ali dentro do carro, né? Esperando o aeroporto abrir aqui em Navegantes, mas foi benção, né, Beto? E depois de chegar em Vitória, eu tenho mais 4 horas e 30 minutos de carro até a minha cidade, que é a cidade de Ipanema. A minha cidade, o nome é famoso por causa de Ipanema no Rio, mas nós somos famosos por causa de produzirmos o maior queijo Minas do mundo, né? Nós já fomos para o Guinness Book 7 vezes como produzindo o maior queijo Minas do mundo. Esse ano o queijo deu 2.452 quilos, um queijo só. É muita alegria para um mineiro, irmão. É um negócio assim inexplicável, né? Tem mineiro aqui? Só para levantar a mão. Você tem só pelo menos um. 1, 2, 3, 4. Ah, só isso, meia dúzia de mineiro. Então vamos mandar um pouco de mineiro para cá. Então um queijo de 2.452 quilos. Fizeram um doce de leite de 805 quilos.
e resolveram esse ano fazer uma chaleira, um caldeirão com 1.250 litros de café com leite. Aí eu só saio de lá se Jesus mandar. Que bom. E eu deixo o convite, pastor Cláudio, o senhor fazer uma caravana para nos visitar, conhecer a nossa pequena cidade nas montanhas das Gerais. Amém? Lá a gente promete de dar cama, comida e roupa lavada. Isso é coisa de mineiro, né? Cama, comida e roupa lavada. Muito bem. Vamos para a palavra de Deus, irmãos. Meus queridos, eu estive orando hoje, é meu dever orar, né, e ler a palavra, e buscando algo para compartilhar com vocês aqui, porque eu prego, na realidade eu prego praticamente todos os dias, mas pregar, eu aprendi ainda bem cedo, com uma irmã que tinha na nossa igreja, a irmã Neuza Hermesdorf. Ela disse: pastor Jander, pregar é cavar o coração de Deus e tirar o alimento que Ele tem para o seu rebanho. Eu achei essa frase muito forte. Pregar é cavar o coração de Deus e tirar o alimento que Ele tem para o seu rebanho. Não é simplesmente pegar um esboço, é estar conectado com o céu para transmitir aquilo que Ele quer falar. E eu faço isso com muita humildade esta noite, porém com muita responsabilidade, porque eu sei do meu compromisso que eu tenho aqui. Muito bem, o tema que nós estamos trabalhando é esse tema, pé sobre os montes, baseado em Isaías 52:7 e baseado em Romanos capítulo 10:15. E eu falei ontem que o mensageiro, aquele dos pés formosos, é aquele que levava uma mensagem. E vocês lembram que eu citei do Ahimaás, sobre o Ahimaás, que era o mensageiro sem mensagem. Corria muito, levantava poeira, chegava na frente, fazia um movimento, só tinha um problema: não sabia o que falar. Então aqui não é chegar primeiro nem fazer movimento. Aqui é estar conectado com o céu para ter o conteúdo do que se vai falar a respeito desse Cristo. Porque você pode falar de algo que você tem experiência. E hoje eu comecei a pensar, irmãos, que esse mensageiro, esse que tem os pés sobre os montes, ele é nada mais e nada menos, no que se diz respeito à evangelização e à obra do Senhor, ele é nada mais e nada menos um agente da graça de Deus. Eu vou repetir: um agente da graça de Deus. É como se ele fosse um facilitador. Na obra de Deus, irmãos, eu sou crente desde criança, como eu falei aqui ontem, né? Nascido no Evangelho. Na obra de Deus tem muita gente que ele entrava. Você já viu aquela pessoa complicada, né? Ele entra na frente, ele acha que não vai dar certo, mas Deus sempre levanta alguém para ser um facilitador, para linkar os projetos e os planos. Eu acho que eu estou falando um negócio interessante aqui. Deus sempre terá alguém como instrumento dele para ser o agente da graça. Eu já senti graça aqui, pastor Cláudio. Porque cada um que está aqui esta noite, se eu começar aqui pelo contrabaixista aqui, que eu não sei o nome, what's your name? Oh, nice to meet you. My name is Jander. Você viu como é que eu já estou até falando inglês? Olha bem, começando aqui pelo Marcos, passando aqui à minha esquerda, indo lá na galeria, lá, aqui, voltando aqui, todos nós que estamos aqui esta noite, você, cada um que está me ouvindo aqui, tem uma história de vida cristã. Pastor Cláudio, como é que o senhor aceitou Jesus? Beto, como é que você aceitou Jesus? E aí eu vou perguntando: pastor Edivaldo, como é que o senhor conheceu Jesus? Como é que o senhor veio parar aqui? Diante disso, se eu der a oportunidade, cada um vai ter a sua história e a sua experiência. Sim ou não? Diante disso, a gente chega à conclusão que uma coisa é certa: que na vida de cada um de nós, ou todos nós que estamos aqui, em algum momento Deus usou alguém como agente da sua graça para nos alcançar. Talvez tenha sido a pessoa mais simples que você não imaginava. Ele foi o agente da graça. Aleluia. Eu sinto Deus aqui, irmão, não sei você. Ele foi um facilitador para linkar você e Deus, ou você e a igreja, para conectar, e o nome dele ser glorificado, de Deus ser glorificado, e você ser abençoado. O que eu gostaria de dizer para você é que aquele que resolve se jogar nas mãos de Deus para ser um instrumento, ele precisa entender que ele tem que ser esse agente da graça no momento certo, porque Deus vai precisar de você em momentos especiais. Aleluia, aleluia. Você está aqui, eu vou repetir, você está aqui como resultado
de alguém que foi instrumento na sua vida. Talvez você é um pastor, um líder hoje, porque alguém foi instrumento na sua vida. Olha aí, pastor Cláudio, o senhor conhece bem o interior de Minas Gerais. Era agosto de 1984. Tinha uma reunião de ministério para decidir quem seria consagrado no final de semana. Quando for lendo a lista daqueles que seriam consagrados, leu o meu nome. O pastor da época disse: nós vamos consagrar. Ele tinha uma voz meio de um sotaque assim, meio de arranco. Nós vamos consagrar o irmão Jander para ser diácono. Aí alguns obreiros levantaram contra. Não, o Jander é muito novo, eu tinha 21 anos. Não, é muito novo, de calça jeans por aí afora, tipo assim, né? De tênis. Não, eu acho que ele está muito novo, eu acho que não deve. Uma meia dúzia lá foi contra. Aquele pastor naquela noite pegou a palavra e disse: interessante, irmãos, nós vamos consagrar ele sim, porque Deus tem um negócio com aquele menino. Porque Deus tem um negócio com aquele menino. E se ele tivesse hoje, que ele já morreu, assentado aqui para me ouvir, dizer para ele: tem mesmo. Só em Cuba eu já fui 18 vezes. Eu trabalho em Cuba há 18 anos. Só nos Estados Unidos eu já fui 39 vezes. No Paraguai não sei quantas vezes, já perdi a conta. Mas eu não vou só lá, eu vou lá na região, eu vou porque Deus tem um negócio comigo. Mas alguém foi o agente da graça para te colocar naquele lugar. Porque sempre vai ter alguém para atrapalhar o projeto de Deus na sua vida. Só que Deus sempre vai chegar na frente e terá alguém como instrumento da graça dele para ser uma bênção na sua vida. Ô glória, você pode pegar essa palavra e adorar a Deus? Então por isso, eu me lembro que a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos era maio de 2001. Aleluia. Eu me lembro que eu pousei em Atlanta, na Geórgia, e o único inglês que eu sabia falar era good morning, how are you? E eu aprendi também a falar I don't know speak English. Essas são as palavras que eu sabia. E talvez eu arriscava lá um good morning, né? Ou um thank you. E me lembro, eu e Eunice, 2001, maio, parece que 1º de maio, quando eu pisei em Atlanta, na Geórgia, cheguei na imigração, entreguei meu passaporte. E eu estava indo para passar uns 3 meses lá, para ajudar um pastor amigo meu, era um momento de decisão na minha vida. E eu me lembro quando eu entreguei meu passaporte para o policial, ele começou a falar inglês comigo, eu disse, I don't know speak English. Aí ele chamou uma senhora, eu me lembro que ele falou assim, uma senhora baixinha, do cabelo preto. Pensa numa mulher invocada. Eu não tenho nada contra baixinho do cabelo preto, porque a minha esposa é baixinha do cabelo preto. Mas ele chamou, please, speak português, come here. Chamou ela cá, vem cá. E ela chegou e ela foi ser minha intérprete. E tudo que eu falava, ela fazia assim com o ombro. Depois eu descobri que ela não gostava de crente. Fiquei sabendo que ela não gostava de crente depois. Aí colocou em xeque o que eu estava falando. O policial pegou meu passaporte da minha esposa, da Eunice, colocou dentro de uma pasta. Lá tem uma pasta verde que você passa direto. Tem uma pasta amarelinha que é mais ou menos. E tem uma pasta vermelha que é assim, pode pegar o avião para voltar. Tipo assim, né? Me deu uma pasta daquela e eu caminhei uma distância daqui quase lá na entrada, na portaria, na escada, com aquela pastinha debaixo do braço, com um semblante, irmão, caído. E falei com a Eunice. Eunice, a gente vai voltar para o Brasil, eles não vão deixar a gente entrar aqui, minha filha. Ela falou, não, senhor. Porque a Eunice não prega, ela não gosta de falar de microfone, mas pensa numa mulher crente. Ela é mais crente que eu acho que ela é mais crente que eu. Ela falou, não, senhor, Deus vai nos colocar aqui, nós estamos vindo aqui, Deus vai nos colocar aqui. Eu acreditei naquele negócio que ela falou, e nós fomos lá para a sala. Era uma sala da polícia, da imigração, e eles começaram a me entrevistar, e eu não sabia falar inglês e tal, e estou lá da cor dessa parede, amarelinho, e volta, não volta, e o chefe da polícia, e fala aquela confusão toda, e aquela baixinha tradutora sumiu, não estava lá, e eu imaginando que eles estão dizendo, vão devolver ele, vão voltar, etc e tal, e eu estou lá.
Daí a pouco, do nada, irmãos, apareceu na sala uma senhora alta, do cabelo preto. Mas ela apareceu assim, não falou, cumprimentou ninguém não. Ela chegou desse jeito assim, ó. Deus está aqui, cantando e olhando para cima. Aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Agente da graça, facilitador. O diabo tentou mandar alguém que não gostava de crente na frente. Deus falou, a minha serva vai trabalhar naquele dia, porque eu preciso dela lá. Quem está pegando? Quem está entendendo? É isso que eu estou te falando, que Deus vai precisar de você. Aí quando eu ouvi aquela mulher falando em português e cantando um hino que eu conheço, pensa num crente que ficou alegre. Eu dei um sorriso e ela falou, tudo bem com o senhor? Eu falei, tudo bem. E ela falou, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Ela disse, de qual igreja? Eu falei, da Assembleia de Deus no Brasil. Ela falou, a paz do Senhor. Eu sou da Assembleia de Deus aqui em Atlanta. Deus tem gente para ser instrumento dele em qualquer lugar no mundo. Sobre os montes, gente que tem aliança com Deus e anda nos caminhos do Senhor. E Deus quer te pegar esta noite e dizer, eu quero te usar como esse agente da graça, como esse facilitador. E sabe o que ela falou? A partir desse momento eu vou ser a tradutora do senhor, ok? E aí ela trabalhava para o governo americano, mas a partir daquele momento ela começou a trabalhar para mim. Ela falou, o senhor não vai falar isso, não vai falar isso, nem isso, nem isso. O senhor deixa que eu vou resolver isso aqui. Aí ela começou a traduzir. Depois de alguns minutos, o chefe da polícia pegou o meu passaporte, meteu um carimbo e falou, o senhor pode ficar 3 meses aqui, ok? Eu falei, muito obrigado. Pegou o passaporte da Eunice, meteu o carimbo e falou, a senhora pode ficar 6 meses. Aí eu falei, não estou entendendo. Depois o senhor falou comigo, você falou que ia voltar, fica 3. Ela falou que ia ficar, fica 6. Quem pode adorar o nome de Jesus? Porque você precisa entender, irmãos, gente para atrapalhar já tem muito. Deus quer te colocar em pontos estratégicos para você ser um instrumento das mãos de Deus. Eu vou falar para a glória do nome de Jesus. Eu vou te dizer algo nesta noite com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Tem coisa, irmãos, que é tão simples. Às vezes é só você colocar a mão assim e dar um empurrãozinho que as coisas acontecem. É uma orientação, é uma palavra. E Deus vai te colocar nesses pontos estratégicos. Aleluia. Eu tenho um amigo, eu começo a falar de missões, esses negócios, aí me vou lembrando das experiências, né? Eu tenho um amigo na cidade de Belo Horizonte, ele é um policial da Polícia Rodoviária Federal, ele é chefe da Polícia Rodoviária Federal, e nessa época ele trabalhava lá na divisa do Mato Grosso, e ele era chefe daquele posto da polícia na divisa, e de repente ele machucou o pé, a unha dele, quase arrancou a unha, o pé dele inchou, estava todo vermelho, e ele chegou em casa, diz ele que orou e disse para a esposa dele, amanhã não vou trabalhar não, olha a situação que está meu pé. E aí, quando ele foi orar para dormir, o Espírito Santo falou com ele, você vai trabalhar sim. Ele é chefe da Polícia Rodoviária Federal e pastor, Silas. E aí ele não entendeu, o Senhor falou, você vai sim, porque eu vou precisar de você. Botou a roupa, o cap e tudo, calçado de um lado e o pé direito, com o esquerdo, não me lembro bem, na sandália havaiana. Arma na cintura e sandália havaiana, vou trabalhar. Quando chegou lá no posto da polícia, o colega dele falou, mas rapaz, você veio trabalhar desse jeito? Não, eu vim trabalhar, eu vou ficar aqui dentro da cabine e vocês ficam na pista. E ele ficou, deu 8 horas, 8h30, 9 horas, 10 horas, quando deu mais ou menos umas 10h30, ele olhando assim pela janela da polícia, estava vindo um caminhão meio amarelo, para o lado de laranja, ele gritou com o colega, disse, para aquele caminhão aí, para. O cara parou o caminhão e tal, e disse, traz o motorista cá dentro. Ele me contou isso, almoçando com ele em Belo Horizonte há pouco tempo, o Silas. Traz aquele cidadão. Quando trouxe ele dentro da cabine, o Silas disse, por favor, algema ele para mim. Falou com o colega dele. Não, rapaz, mas como assim? Algema ele, por favor.
algemou, levou o dedo na cara dele e disse assim: quanto que eles estão te dando para você levar esse caminhão roubado? Quem crê que Deus fala aqui, irmão? Quem crê que Deus fala? Quanto que eles estão te dando para você levar esse caminhão roubado? Não, senhor. Quanto que eles te dão? Estão te dando. Aí depois de apertar ele um pouquinho, ele disse: é R$1.600. Fizeram um levantamento, descobriram o telefone do dono do caminhão que havia sido roubado. Ligaram, o caminhão era do Rio de Janeiro. Quando o telefone tocou do outro lado lá, o Silas se identificou: meu nome é Silas, sou da Polícia Rodoviária Federal, estou com um caminhão aqui no nome do senhor, etc e tal. Contou para ele a história. Do outro lado o cara deu um grito: ô glória! Você não vai parar. Você não vai parar. Ô glória! Pois a ordem é chegada. Você não vai parar. Você não vai parar. Vai comigo. Tem gente pôr na tela. Você não vai parar. Pois a ordem é chegada. O irmão gritou lá, o camarada gritou do outro lado: ô glória! Aí o Silas disse: o que foi aí, meu amigo? Não, moço, é porque eu sou crente. Ontem eu fui numa consagração, na oração, buscando o socorro de Deus. E Deus usou uma serva dele lá, porque tinha roubado meu caminhão. E Deus usou uma serva dele para falar: meu servo, amanhã, até o meio-dia, o meu anjo vai prender o teu caminhão. Não, eu estou todo arrepiado aqui, pastor Cláudio. Ele disse: amanhã até o meio-dia o meu anjo vai prender o teu caminhão. Porque Deus tem anjo no céu, mas Deus tem instrumento na terra. Para ser instrumento dele, você pode levantar esta mão e adorar a Deus. Eu vou dar 30 segundos para você só adorar. É por isso que você não pode parar. É por isso que você não pode. Não. É por isso que você tem que erguer a tua voz esta noite e dizer: eu quero continuar sendo agente da graça. Só esse pedacinho, porque eu não sei o hino. Se vocês soubessem. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado. Você não vai parar. Diga para Deus esta noite: se tu precisares de mim como agente da graça, a experiência que você contou, encontrar alguém no meio da rua que estava precisando de misericórdia, Deus vai colocar alguém do seu lado. Deus vai colocar alguém do seu lado para ser instrumento da graça, agente da graça. Eu vou ficar em silêncio uns 30 segundinhos e vou deixar só você e Deus. Não tem coisa mais, amados. Só o meu retorno, um pouquinho mais. Irmãos, aleluia. Não tem coisa mais maravilhosa do que ser instrumento de Deus na vida de alguém por algum momento. Eu vou deixar só você e Deus. Pode adorar. Adore do jeito que você quiser, levantando a sua mão. Oi, amados. Balaqueb, eu sei, Tchumai. Se você quiser levantar sua mão, se você quiser ficar de pé, eu não sei. Eu quero que você adore. Eu quero que você adore um pouquinho. Isso, pode adorar. Vai, pode adorar. Xerebassiri calabacen. Deus tomou este lugar, pastor Cláudio. Deus tomou este lugar. Olha, tem gente ficando de pé para adorar. Se eu fosse você, ficava também. Se você quiser, eu adoro do jeito que você quiser. Mas que Deus marcou esta noite. Urimarachê. Interessante que eu tinha acabado de anotar ali do lado do pastor Cláudio um hino
Quando eu acabei de notar, os meninos cantaram ele aqui. Quando preciso, clamo por Ele, Ele me ouve, me atende, é fiel, manda um anjo pra me guardar. Companheiro, melhor amigo, aleluia. Seu nome é Jesus, Leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, para salvar o homem entre a terra e fornalha. É poderoso, mandou um anjo para me guardar. Não tem tempestade, desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Você pode exaltar o nome dele. Calabassuire gaio gerbio rachio de soube cantsui. Dele façou me anuncie. Conformosos os pés daqueles que se transformam em agentes da graça. Não posso demorar muito, meu tempo está correndo, mas deixa eu só concluir aqui o assunto do Silas. Do outro lado, alguém disse então, Deus falou que até o meio-dia o anjo ia prender o caminhão. E ele disse, pode vir, que aqui está o seu caminhão, estão até as cordas, até aquele galão lá do termolar de carregar água está ali. Suas ferramentas. É mesmo? É. Deus falou comigo que não ia levar nada. Ainda foi bom. Não, se eu fosse você, adorar. Foi bom que esse irmão foi para lá buscar o caminhão, acabou arrumando emprego para lá, virou diácono da igreja lá, ainda ficou para aquelas bandas lá. O importante é você entender que Deus vai te colocar em pontos estratégicos no momento exato. E pensando nisso, às vezes a gente imagina, né, que crer que Deus opera milagres, a gente sabe, mas a gente fica esperando algo sobrenatural. Um fogo, um anjo, sei lá, um vento, alguma coisa. E de repente Deus está dizendo, ó, não tem nada de fogo, não tem nada de anjo, eu vou usar servos. Eu vou fazer o seguinte, prepara para você dar uma glória a Deus. Eu tenho um José para colocar no trono. Só que esse José está na cadeia. Mas na minha cabeça, Deus poderia dizer, eu chamo as coisas que não são como se elas já fossem. Então é o seguinte, para muitos o José está na cadeia. Para mim, ele já está no trono. Sim ou não? Pegou ou não? Para mim, para eles o José está na cadeia. Para mim o José está no trono. Chega a hora que o faraó tem um sonho, ninguém interpreta. Aí Deus falou, eu vou usar aquele copeiro ali como agente da minha graça. Ah, seu faraó, com licença. Quando eu estava lá na cadeia, tem um camarada lá, um tal de José. Daqui a pouco da cadeia no trono, porque Deus utilizou o copeiro. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus? Você lembra de um tal de Naamã, que era general, poderoso na batalha, vitorioso, né, nas batalhas. Porém, contudo, entretanto, leproso. Foi numa guerra lá em Israel, e na hora que ele foi lá na guerra, na hora de ir embora, ele falou, vou levar um presentinho para minha esposa. Eu vou levar um chaveirinho aqui. Qual o chaveirinho que você vai levar, Naamã? Vou levar essa garota aqui, sei lá, 13, 14, 15 anos. Vou levar essa jovem aqui para lá. Eu fico imaginando, ela vai ajudar a mexer no cabelo da minha esposa, vai fazer unha. Ela vai ficar lá cuidando lá em casa. Ela vai ser uma escrava lá em casa. Eu fico imaginando, vou usar uma linguagem antropomórfica, dando forma tanto para o diabo como para Deus. O diabo olhando e dizendo, tadinho dessa menina aí, escrava. Do outro lado, Deus olhando e dizendo, não tem nenhum escravo. Alguém olhava e dizia, ela é escrava da sua tragédia. Do outro lado, Deus olhando e dizendo, não, ela é serva da sua missão.
Vocês estão vendo uma menininha, uma mocinha indo para Cira e indo para lá para trabalhar de empregada na casa de Naamã. Deus está olhando e está dizendo: a minha serva, a minha missionária está indo para lá porque eu vou precisar dela para que o meu nome seja glorificado. Quem pegou? Deus vai usar a empregada, porque aqui não tem grande nem pequeno, aqui tem servo. Eu vou repetir: aqui não tem grande nem pequeno, aqui tem servo. Aqui tem quem se joga. E você conhece a história. Oh, quanta gente chorando, inclusive eu estou com vontade de chorar e falar língua, duas coisas. A menina vê aquela situação, você conhece, né? Eu gosto do jeito que ela fala. Ela chama a sua senhora e diz assim: ah, se o meu Senhor estivesse lá em Israel. Tem um homem lá que livraria ele dessa lepra. Mas peraí, quem era esse homem? Eliseu. Quem opera o milagre é através de Eliseu, mas quem é agente da graça é a menina. Eu estou pregando aqui hoje, Deus pode estar falando com você para resolver um grande problema, mas teve um agente da graça que te trouxe aqui. Diga para pelo menos duas pessoas que estão do seu lado: seja um facilitador. Diga. Seja um facilitador. Facilite as coisas. Eu estou sentindo Deus aqui, meus irmãos. Esse ambiente está tomado pela graça. Quão formosos os pés daqueles. É isso aí, meu filho. Eita glória, pode falar, aleluia. Daí a pouco, interessante, irmãos, que a história do Naamã, a gente conta só às vezes a cura dele, né? Ele veio para Israel, você sabe disso, né? Olha para cá, você olha aqui, ele veio para Israel. O Eliseu, ao invés de pôr a mão na cabeça dele, fez o quê? Mandou ele tomar banho. Vai tomar banho. Mais ou menos assim, né? Mergulha no Jordão 7 vezes. Lembra? A pele dele ficou como uma criança. Ele quis dar o presente para Eliseu. Eliseu falou: não, obrigado. O Geazi foi atrás, você conhece a história, mas deixa para lá. Aí o que o Eliseu falou? O Geazi falou: então é o seguinte, Eliseu, já que você não quer pegar nada, você podia me dar uns 2 sacos de terra daqui de Israel? Lembra disso? Não, né? Eu vou colocar em cima do jumento, vou levar. Quando eu chegar lá na minha terra, que o meu senhor lá, o rei, entrar lá no templo dele para adorar o Deus dele lá, eu vou entrar dentro do meu quarto, eu vou dobrar o meu joelho em cima desse saco de terra e dizer: porque agora eu adoro. É isso que ele queria dizer ao Deus de Eliseu. A culpa de quem? Da menina. Quem é a menina? Agente da graça, facilitadora. Você entendeu isso aí? Deus está falando conosco exatamente isso. Eu poderia falar sobre outros aqui, mas como eu estou de olho em vocês e de olho no relógio, apesar que eu não estou com muita pressa, meu avião é 4h30, mas você quer ver? Eu poderia falar de Ziba, que o final dele, ele era um camarada meio complicado, mas que o cidadão lá por nome, o servo lá do neto do Davi, o Mefibosete, estava lá todo paralítico e tal, cheio de trauma. O Davi falou: você conhece alguém da casa de Israel aí, da casa de Saul, filho da casa de Saul, para me poder abençoar? Aí ninguém conhecia. Apareceu esse tal de Ziba lá e falou: senhor Davi, com licença, eu conheço sim um descendente aí de Saul, contudo, porém, entretanto, ele é paralítico das pernas. O Davi falou: é ele que eu quero, manda buscar. E diga para ele que ele vai comer na minha mesa aqui, ó, na cabeceira da mesa. Quem foi o agente da graça? O Ziba. Porque ele lembrou dele. Você está entendendo? Vamos caminhar mais um bocadinho, como diz o mineiro, que o mineiro tem um cadinho, tem um bocadinho. Então, são níveis de tempo e de medida, né? Muito bem. Você quer ver o outro que na Bíblia me encanta? É o tal de André. Irmãos, a gente não prega muito sobre André, o apóstolo do Senhor André. Ele era discípulo de quem? De João Batista. Ele viu João dizer assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
No dia seguinte, Jesus aparece de novo e João diz outra vez: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João falou só uma vez, da segunda vez só falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus. Tudo bem. Quando o André viu João falar, eis aí o Cordeiro de Deus, o André largou o João Batista e foi atrás de Jesus e falou assim: ô mestre, o senhor mora onde? Aí Jesus falou: vinde e vede. E não é que aquela tarde eles foram na casa de Jesus e passaram o dia com Jesus? Imagina passar um dia com Jesus. Tá lá. Opa, tem gente que pega na hora, né, pastor? Imagina passar uma tarde toda com o Cordeiro de Deus. Imagina passar um dia todo com o Emanuel. Imagina passar um dia todo com o eu sou o que sou. Imagina passar um dia com aquele que antes que era dia, ele já era. Imagina passar um com aquele que João disse assim: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E o André passou um dia com ele, menino do céu. O André ficou louco, entre aspas, né? O André voltou, encontrou com Simão Pedro, e os dois ouviram aquilo que havia seguido. Achou primeiro o seu irmão Simão e falou: achamos o Messias. Quem é esse? O André. A gente prega muito sobre Pedro, não prega? Mas quem achou ele foi o André, que encontrou com Jesus e foi buscar. Encontramos o Messias. Irmãos, falar que encontrar o Messias parece algo normal, mas encontrar o Messias era encontrar o Mexirá, o Cristo, o ungido, aquele de Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Achar o Messias era achar, meu Deus, aquele que estava no projeto antes da fundação do mundo. Achar o Messias era achar Deus. Eu sinto ele aqui. Aí achamos o Messias e levou Pedro, Simão até Jesus, irmãos. Fica calmo, eu já estou terminando. Vou pedir uma prorrogaçãozinha, já é 9h16. Me dá mais uns 10 minutos, pode ser, irmão? Amém? Amém, irmão? Ô glória. Achamos e levou ele até Jesus. Quando Jesus colocou o olho nele, ele falou assim: tu és Simão, filho de Jonas, né? É o seguinte, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Bateu o olho nele e falou: pronto. E você sabe que não foi André que disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Foi Pedro que disse. Mas quem achou o Pedro foi o André. Agora, eu gosto do André, não é só porque ele achou Jesus, porque ele achou Pedro, mas eu gosto de André porque ele achou o menino. Irmão, pensa comigo um trem aqui. Usei a minha mineirês. Pensa aqui num negócio comigo. Tem mais de 10 mil pessoas, irmão, porque só mulher e criança. E de repente, no meio de 10 mil pessoas, o André encontra um menino que tem uma sacolinha com 5 pães e 2 peixes. Esse camarada, Beto, é fenomenal, mas peraí. O menino está lá, eu vou imaginar. Você vai só imaginar comigo, imagina comigo. Não está na Bíblia não. Ô menino, o que está nesse bornalzinho aí? Alguém já usou um bornal? Sabe o que é um bornalzinho? Não é um negócio bonito não, né, filha? Mas a gente usava quando morava na roça. Um negócio de pano assim e tal. Eu também já usei e tal. O que você tem nessa sacolinha aí? Não, eu tenho aqui 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Vou precisar dele. Eu imagino o menino, irmãos. Não posso não, senhor. Porque eu imagino que na hora dele sair para o meio da multidão, a mãe dele falou: meu filho, eu vou botar esses 5 pães e 2 peixes aqui, mas na hora de você comer, você caça um cantinho lá. Porque mãe tudo é igual, irmão. As irmãs já estão rindo aí, né? Mãe tudo é igual. Você separa e vai para um cantinho lá, come esse pãozinho e tal, e fica lá, porque é muita gente. Outro dia era dia das mães, né? Eles deram um bombom para cada irmã lá da igreja, para cada mãe. E eu estou lá no púlpito assim, eu falei: eu não sou mãe não, mas eu vou comer um bombom, eu tenho certeza. Acabou o culto, cumprimentei minha mãe lá na porta. Ela falou: meu filho, guardei para você. Ela pegou 2, porque mãe é tudo igual.
Quem está pegando? É isso aí. Aí eu fico imaginando o André conversando com aquele menino e falando: me dá essa sacolinha aí. Não, minha mãe falou que é para me comer. Não, eu sei que é para você comer, mas me passa isso aí que você vai ver o que vai dar. O que isso tem a ver com o que o senhor está pregando? O André é o agente da graça, o facilitador, que acha os meninos, porque os discípulos distribuíram o pão, mas quem tinha o pão era o menino. Então, olha no negócio sério que eu vou falar. Nós temos uma geração de pastores, de líderes que estão trazendo a igreja até aqui. Está sobre os ombros deles a responsabilidade. Mas eles também, preste atenção nisso, têm a responsabilidade de descobrir os meninos no meio da multidão que tem o pão e o peixe. Porque os discípulos tinham experiência, mas não tinha pão e peixe. Então vamos descobrir os meninos que têm o pão e o peixe no meio da multidão. E vamos trazê-los até Jesus. Quem entendeu isso aqui? Esse camarada, rapaz, deixa pra lá. Quando chegar no céu, eu dou um abraço nele. Vou terminar falando de um outro homem que me encanta. Eu lia isso agora à tarde no hotel ali, e eu fico lendo, e eu gosto de pregar, é aquilo que mexe comigo. Porque eu vou usar uma frase de outro escritor, outro pregador. Você não conseguirá ser nada mais diante da multidão, além daquilo que você é a sós com Deus. Vou repetir, você nunca conseguirá ser nada mais e nada menos diante da multidão, além daquilo que você é a sós com Deus. Não vem com a história de chegar aqui e dizer: eu estou cheio de Deus, receba. O povo sabe se você está cheio mesmo, tá? Fica tranquilo, o povo não enrola não. Agora, se você chegar aqui, cantar, mas antes você se trancou no quarto, adorou a Deus sozinho, o hino mexeu com você, a palavra mexeu com você, traz ela para cá, porque ela vai funcionar. Isso aqui me quebrou agora à tarde. É um homem chamado de Barnabé. Diga comigo, Barnabé. Na realidade também ele era chamado de José das Consolações. Para mim, esse camarada, quando chegar na glória, que o Senhor for chamar Paulo para entregar uma recompensa a Paulo, eu acho que vai chamar o Barnabé do lado. Irmão, esse Barnabé primeiro ele vendeu tudo que tinha e depositou aos pés dos apóstolos. Sim ou não? Tem até um hino que a gente cantava, eu tenho certeza que os meninos não conhecem, porque é da época de Gunnar Ving, Daniel Berg, do Jander, do Cláudio Caetano. É um hino um pouquinho mais antigo. Esse hino era maravilhoso, quando a gente cantava, eu acho que é Sol maior, a gente cantava assim: não fica bem a gente passar bem, o outro caristia. Alguém conhece não? Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Aí ele tem mais duas estrofes, mas deixa eu te falar. Vendeu tudo que tinha e depositou dentro dos apóstolos. Segura isso aí que eu vou cantar mais um pedacinho. Daí a pouco Saulo aceitou Jesus. Diga comigo, Saulo aceitou Jesus. Deus fez uma obra na vida dele, batizou ele com o Espírito Santo. O camarada está crente, 3 anos no deserto da Arábia, experiência com Deus, Deus se revelou. Daí a pouco o irmão Saulo chega lá em Jerusalém. Lembra da história? Quando ele chegou em Jerusalém na igreja, vamos dizer que ele era da Assembleia. Não tinha Assembleia, mas vamos dizer: Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, Pai do Senhor. O povo começou: o sangue de Jesus tem poder. O homem chegou aí, clama aí, irmão, clama aí. O homem chegou. Aleluia, Senhor, tem misericórdia. O homem chegou, consentiu na morte de Estevão, arrastava, é ele, eu estou vendo, é ele mesmo, clama aí, clama. Quando o povo está rejeitando, eu imagino o coração de Saulo, dizendo: eu esperava outra coisa. Cheguei aqui na igreja tão quebrado, tão sofrido, esperava um abraço. Erabaxerga. Deus está falando, hein? Cheguei aqui porque pancada eu já tomei lá no mundo. Cheguei aqui, eu queria um abraço. Cheguei aqui, queria ser acolhido.
eu estou sendo rejeitado. De repente, quando Saulo está quase decepcionando, aparece um tal de Barnabé. Aí eu canto assim: e quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Quando Barnabé viu aquele negócio, disse: não vamos perder esse homem não, meu Deus do céu, camarada criado aos pés de Gamaliel, sangue judeu, cultura grega, e além disso é cidadão romano. Olha bem, irmãos, que trio. O camarada é sangue de judeu, vai pregar para os judeus, é criado aos pés de Gamaliel, tem cultura grega. O camarada é cidadão romano, vai entrar em tudo enquanto é corte, porque ele é cidadão romano. Como é que nós vamos perder um homem desse? Estou dentro, vou abraçá-lo, vou acolher. Trouxe ele para dentro da igreja. Trouxe ele para dentro da igreja e disse: gente, vocês estão rejeitando esse homem. Eu tenho uma história para contar para vocês. Esse homem encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Já está crente, batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, já está cheinho de Deus até na tampa. Como é que nós vamos perder um homem desse? Trouxe ele para dentro, acabou. Esse é o facilitador, esse é o agente da graça, aquele que abraça quem chega. Irmãos, muitas vezes a igreja não age com prudência, porque nós medimos as pessoas pelo que eles eram antes de aceitar Jesus. Mas eu quero te dizer que eu tenho uma palavra que Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Abraça agora, porque não é mais o mesmo homem, porque há poder no evangelho para mudar qualquer situação. Mas tudo bem, para me concluir, o Saulo ficou aquele tempo ali, Paulo agora. Daí a pouco Paulo vai para a sua terra, para Tarso. Daí a pouco o evangelho, irmãos, explode lá em Antioquia da Síria. De repente o Barnabé vai para lá. Quando ele vê lá, a igreja está bombando, pregando só para os judeus. Daí a pouco Jesus começou a salvar gentio. Sabe o que o Barnabé falou? Eu vou precisar de um homem aqui comigo. Aí eu canto a outra: e quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Aí o Barnabé falou: não, esse menino preparado do jeito que ele está, não vai ficar em Tarso não. Foi para lá, pegou ele, trouxe. Ficaram 1 ano pregando em Antioquia da Síria. Daí a pouco vinha aquele negócio da fome que ia acontecer. Pegaram quem? Barnabé e Saulo. Para fazer o quê? Levar suprimento em Jerusalém. Naquele período acontece que o Pedro, prendem ele para matá-lo, porque haviam matado Tiago, Atos 12. E no último versículo de Atos capítulo 12 diz que Barnabé e o Saulo continuaram a missão. Aí agora tem o fogo pegando em Antioquia.
E eles chegaram lá, o Barnabé e o Saulo. Lá tem doutores, lá tem o Colasso de Herodes, lá tem uma turma. E o fogo pegou lá, meu amigo, em Atos capítulo 13. Olha aqui para mim, para você dar um glória. De repente está todo mundo reunido lá, aquela reunião de crente. Quem está lá no meio? O Barnabé e o Saulo. De repente, eles estão lá servindo ao Senhor. Eu gosto demais do capítulo 13, versículo de número 2, que diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Não, vou repetir. Disse o Espírito Santo. Vou falar a terceira vez. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para uma obra que eu tenho chamado. Tem muita gente já querendo aparecer que o nome dele vai, sem antes ter prestado um trabalho nos bastidores. Trabalha, faça a obra, seja agente da graça. Quando chegar a tua hora, o Espírito Santo vai dizer: é ele, é ela, é ela. Quem pegou? Receba esta palavra como de Deus para a sua vida. E aí fizeram viagens missionárias. Vou fechar a Bíblia para você achar que eu vou parar, porque eu tinha uns outros negócios para falar, mas vou fechar aqui. Vou guardar meu iPad aqui, meus iPads aqui, tudo aqui. Eu tenho uma papelada, irmão, meu Deus do céu. Aleluia. Barnabé e Saulo, obrigado, viu? Vocês foram ótimos, vocês são ótimos. E de repente, os dois agora estão fazendo obra missionária. Mas daí a pouco, leva o sobrinho de Paulo, o tal de João Marcos, filho da irmã Maria, que funcionava uma congregação lá na casa dela em Atos capítulo 12. O João Marcos, levaram para a viagem. Na outra viagem o Paulo falou: vou levar esse menino não, Barnabé. Não, você vai levar sim, esse menino é meu primo, meu sobrinho, como queira lá entender, meu sobrinho. Não, ele vai com a gente sim, um menino bom. Se fosse menino, falava: menino bom. O Paulo falou: eu não vou não. E diz a Bíblia que os dois agora tiveram um desajuste, tiveram um desentendimento, porque amigos correm o risco, tem hora de discordar das ideias, mas sempre haverá um coração e dois braços, um coração para perdoar e dois braços para abraçar novamente. Dividiram e o João Marcos, agora irmão, imagine comigo, a imaginação, o Barnabé olhando para Saulo, olhando para o sobrinho dele, para o João Marcos, menino novo, bom. Se te perguntasse, com quem que você optaria ir? Com o Paulo ou ficar com o João Marcos, o crentinho meio ruim? Ah, irmão, o irmão João Marcos fica aí, né, irmão João? Que eu vou seguir o irmão Paulo, porque nós dois somos amigos de muito tempo. O Barnabé, eu imagino que ele deu uma olhada e falou assim: esse Paulo já está aguentando o tranco. Já pode viajar sozinho, já está na igreja, já está tudo confirmado. Agora esse menino aqui, nós vamos precisar de ajudar ele. Ficar perto de forte é fácil. Tomar Coca-Cola com gelo e limão e fazer churrasco não é difícil não. O difícil é abraçar quem está precisando da graça e da misericórdia. Quem pegou esse negócio aqui? Pastor Cláudio é pastor de igreja e sabe do que eu estou falando, da importância do que eu estou falando. E eu tenho certeza que essa palavra veio do coração de Deus para o seu coração. Ficou com João Marcos. Os anos se passam, o tempo passa. Paulo, aleluia, está preso em Roma, aguardando a sua morte por decapitação. Manda uma carta para o seu filho na fé, Timóteo, aleluia. Lá no finalzinho diz assim: Timóteo, traz a capa que eu deixei em Troades, traga também os pergaminhos que eu larguei aí. E tem um detalhe, o Barnabé, o Timóteo, traz a capa, traz os pergaminhos. E tem um detalhe, Timóteo, manda-me também o João Marcos. Tem gente que pega na hora. Manda-me também o João Marcos, porque ele me é muito útil no ministério. Alguém que não foi bênção na sua vida hoje não quer dizer que não será amanhã. Deus pode trabalhar na vida dele, mudar a história dele e ele ser um instrumento de Deus para te abençoar. Quem até te prejudicou no passado pode ser transformado numa bênção no futuro. E aí nós temos o Novo Testamento, sim ou não? Quantos livros? 27. Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. História, Atos, Cartas Paulinas, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. Cartas Paulinas. Aí depois cartas gerais, epístolas gerais e cartas pastorais. Hebreus, Tiago, Pedro, João. E por fim, Revelação, Apocalipse. Ok, o que o senhor quer dizer com isso? Que quando você abre a sua biblinha, Mateus... Qual o próximo? Marcos, ok? Diga comigo, Mateus, Marcos. Sabe quem é esse Marcos aí?
É o João Marcos, que o Barnabé resolveu ficar com ele. E ele escreveu um negócio assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, fique de pé, será salvo. É o mesmo tom que você está? Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Você que está fazendo a obra de Deus, duas coisas. Número um, você é agente da graça, você é facilitador. Número dois, Deus sempre vai levantar alguém para ser esse instrumento dele na sua vida. Como Deus tem levantado gente para ficar do meu lado. E eu quero orar com você. São 21h34, eu ia até 21h30. Estou falando há 50 minutos. Mas eu acho que amanhã é sábado, né? Sei lá. Eu acho que Deus deu para nós essa noite. Quem quer se transformar num facilitador esta noite? Quem quer ser transformado num agente da graça esta noite? Entenda que atitudes nossas pode mudar a história de muita gente. Estenda a sua mão como você estendeu ontem. Eu não vou chamar à frente hoje, o nosso tempo não dá. Toquem aí, filho. Me dá um mi maior aí, fazendo favor. Estenda a sua mão assim para frente. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Estenda suas mãos de novo e gol da esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite Que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema. aquilo que Deus te chamou para ser um facilitador. Impossível. aquilo Que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Ouça o que eu vou dizer, bem baixinho ainda. Eu estou fazendo isso aqui porque eu sinto que é a minha igreja esse lugar. Pastor Cláudio é um amigo e ele sabe quando Deus está agindo. Qual foi a última vez? Vem aqui, fotógrafo. Qual foi? Olha aqui para mim, por favor. Qual foi a última vez? Fica aqui perto aqui de mim. Qual foi a última vez? Presta atenção no que eu vou dizer. Que alguém chegou perto de você, pôs a mão no seu ombro. Como é que... Edilson, eu vim aqui hoje, que eu não quero te pedir nada. Eu vim aqui porque eu quero só orar e abençoar a sua vida. Você lembra a última vez que alguém falou isso com você? Que encontrou com você e disse assim: ó, eu não quero nada, eu vim só orar e abençoar a sua vida. A única coisa que eu quero é abençoar a sua vida. Você lembra da última vez que alguém fez isso com você? Pedir oração as pessoas pedem, mas qual foi a última vez que alguém chegou? E o Espírito de Deus me incomoda, pastor Cláudio. Você vai colocar a mão no ombro de uma pessoa que está do seu lado. E você não vai orar por você agora, você vai abençoar a vida dessa pessoa. Por favor, coloca a mão no ombro de alguém. E você não vai orar agora por você, você vai orar pela pessoa que está do seu lado. Fique perto daquele de azul ali, ore com ele. Isso, pastor Cláudio, olha aí. Pode orar, comece a orar por essa pessoa que está do seu lado. Abençoa a vida dele. Meu Deus do céu, há uma presença aqui. Aleluia. Ore, ore. Deus não rejeita a oração. Pode ser mais baixo um pouquinho.
Não vai ficar alto, né? Ré maior, ré. Louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Pastor Cláudio, a gente precisa entender o que Deus está falando.